E vamos seguir aqui com mais do noticiário, falando sobre um estudo que foi publicado recentemente e que comprovou que uma única dose da vacina contra o HPV já oferece a proteção equivalente ao esquema das 2 doses. Já que no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou a extensão do prazo para que adolescentes de 15 a 19 anos tomem a vacina no SUS. Sobre isso, a gente conversa agora com o oncologista, doutor Fernando Maluf, cofundador do Instituto Vencer o Câncer. Doutor, boa tarde, tudo bem? Oi, Patrícia, é um prazer enorme poder falar com você, com todo mundo que está nos vendo e assistindo. Nos atualize, então, qual que é o esquema vacinal hoje oferecido pelo SUS e se, de alguma forma, do jeito que está, se ele é eficaz quando a gente fala de proteção. Sim, então, o problema do HPV, a gente fala vacina contra o HPV, mas a gente tem que entender que a vacina contra o HPV é uma vacina contra o câncer, porque o HPV é a causa número 1 de câncer do colo de útero, do câncer de pênis, do câncer de vulva, também do câncer do canal anal e também como originador de parte dos tumores da garganta. Então, proteger contra o HPV é proteger contra o câncer, ou seja, é prevenir o câncer. E a gente sabe também que no Brasil, infelizmente, o câncer de colo de útero é epidêmico. São mais de 17 mil novos casos por ano, é uma das maiores incidências mundiais comparado com outros países. Por exemplo, na Austrália, é uma doença praticamente erradicada já, porque a campanha de vacinação foi muito efetiva. Entendendo então que esse é um tumor frequente no Brasil por vários motivos, mas um deles, Patrícia, é porque a taxa de vacinação ainda é muito baixa, principalmente em algumas regiões, principalmente em regiões do Norte e Nordeste, mas no país como um todo. Nesse sentido, então, vários estudos foram feitos para entender se menos doses de vacina poderiam ser tão boas, tão eficazes quanto mais doses, para tentar outra vez aumentar mais ainda a cobertura vacinal. Porque muitas pessoas não se vacinam da terceira dose ou da segunda dose, mas a primeira dose, sabidamente, era uma dose que talvez fosse muito importante. Então, nesse sentido, estudos anteriores indianos e da Costa Rica sugeriam que uma dose talvez fosse tão eficaz quanto 2 ou 3 doses da vacina. E agora, poucas semanas atrás, um estudo publicado na revista mais importante chamado New England Journal of Medicine, um estudo que avaliou mais ou menos 20 mil meninas, meninas entre 12 a 16 anos, e esse estudo ele comparou, seja da vacina bivalente, que protege contra 2 tipos virais, ou da nonavalente, que protege contra 9 tipos virais do HPV, uma dose versus 2 doses. E o que foi visto é que, independente se era uma vacina bivalente ou nonavalente, que uma dose era tão eficaz quanto 2 doses da vacina. Ou seja, a proteção, evitando uma infecção pelo vírus, num prazo de 1 a 5 anos pós-vacina, foi de pelo menos 97%. Portanto, é um estudo absolutamente fantástico que mostra que uma dose, sim, ela é suficiente, ela não é inferior a 2 doses. Isso aumenta mais ainda o estímulo para que pais e mães, educadores, parentes, levem os seus filhos, meninos e meninas, então não é só meninas, meninos e meninas, para serem vacinados. Como você bem disse, antigamente a vacina era disponível no SUS para as crianças de 9 a 14 anos, mas agora, felizmente, o SUS estendeu a cobertura vacinal para quem não foi vacinado nessa idade até os 19 anos de idade. Então, eu faço um alerta e, mais forte ainda, um apelo para todo mundo que estiver nos vendo e ouvindo e que não vacinou ainda seus filhos para que vacinem. A gente fala que o SUS tem uma série de carências, mas nesse sentido ele não tem. A vacina é disponível no SUS para todas as pessoas nessa faixa etária ou para pessoas de até 45 anos que têm alguma... Desculpe. Não, exatamente. Queria só entender por que há o apelo dessa faixa de idade de 15 a 19, se ela é importante por toda a vida adulta.
Porque na verdade a vacina, Patrícia, ela blinda alguém que não teve contato ao vírus ou aquele subtipo do vírus de não ter durante a vida. Mas se aquela pessoa já contraiu o vírus, a vacina não tem a capacidade de retirar o vírus do corpo, de erradicar. E como o vírus ele é transmitido pela via sexual, né, quanto mais idade as pessoas vão tendo, maior o número de relacionamentos e mais chances de contrair o vírus. Por isso que quanto mais precoce a vacina for feita, mais eficaz ela é, porque ela blinda o corpo quase que por completo, de mesmo que aquela pessoa, um adolescente, um adulto, jovem, homem ou mulher, que tenha contato com o vírus, caso vacinado antes, essa pessoa esteja blindada de não contrair uma infecção. Por isso que quanto mais cedo, melhor. E por isso que o ideal é que seja dos 9 aos 14 anos, mas muita gente não foi vacinada, né? Então, se estendeu até os 19 anos ou até os 45, caso Patrícia tenha alguma síndrome que comprometa a imunidade, tipo HIV ou tumor ou outras doenças. Muito obrigada, doutor Fernando Maluf, cofundador do Instituto Vencer o Câncer, com a gente aqui sempre no meio do dia. Até uma próxima. Até logo.